E aí galera, Lucas Dias na área para trazer o resumo do capítulo oficial de Jujutsu Kaisen, do capítulo 224. E se você não conhece esse canal, se ainda não segue, cara, se inscreva aqui embaixo. É só apertar um botão que eu sempre falo de Jujutsu Kaisen aqui, beleza? Dito isso, vamos ao capítulo. A gente começa com o Sukuna retrucando a provocação do Satoru Gojo. Isso daqui tá mais parecendo com aquele início de combate do MMA, em que um fica trocando farpas com o outro, tá igualzinho. Nesse momento, o Sukuna diz que o Satoru Gojo parece estar muito feliz por ter pego desprevenido e que isso não é motivo lá para o Satoru Gojo ficar feliz não, porque para o Sukuna, o Satoru Gojo é apenas um peixe sobre a tábua de corte, apenas se debatendo um pouco mais do que os outros, mas ainda assim é um peixe sem nome. Isso daqui é maneiro pra caramba porque faz referência à sua técnica. Para quem não conhece, para quem não segue o canal, eu já disse isso no vídeo de quarta, mas vou repetir aqui. A técnica do Sukuna é baseada nos cortes que fazem lá no peixe, o desmantelar e o clivar, utilizam essas técnicas de corte no peixe, é baseado nisso, até mesmo a imagem que a gente viu, onde foi apresentada a técnica do Sukuna, utilizava facas que usam para cortar peixe, então tudo isso daqui é meio que um easter egg juntamente com a habilidade do Sukuna, é bem interessante. E no meio dessa conversa, o Sukuna já cura o seu braço. Eu achei que seria um pouco mais difícil de curar esse braço, mas foi assim, instantâneo, simplesmente curou. Dito isso, o Sukuna já se prepara para o embate. Enquanto isso, o Satoru Gojo responde à retrucação lá do Sukuna. Ele pergunta por que então o Sukuna ainda está utilizando esse rosto, o rosto do Megumi. Você tá achando que eu vou pegar leve simplesmente por você ter o rosto do Sukuna? Na realidade, eu recebi um treinamento especial, então eu posso socar com tudo o Megumi. Ele tá se referindo ao Toji, que o Megumi se parece muito com o Toji, então ele vai descontar a raiva lá do Toji e ele não tem problema nenhum em socar o Megumi, porque ele vai ficar pensando no pai do Megumi. Além disso, o Satoru Gojo diz que o Sukuna vacilou uma vez já por ter morrido enquanto usava o Itadori. E isso fez com que o Satoru Gojo já pensasse que ele não precisa se preocupar com a segurança do Megumi, porque assim como o Sukuna meio que ressuscitou o Itadori, o Satoru Gojo pode ressuscitar o Megumi. Essa parte é a mais diferente pro que a gente viu quarta-feira. Afinal, esse capítulo tem pouca fala e a pouca fala que teve já teve muita diferença. Lá quarta-feira, o Satoru Gojo deu a entender que ia matar o Megumi mesmo e que não ia se importar com a morte do Megumi, que depois que o Megumi morresse, ele ia chorar a morte do Megumi. Mas aqui não. Aqui o que o Satoru Gojo quis dizer é que ele não vai se importar em causar grandes ferimentos, ferimentos fatais, porque assim como o Itadori conseguiu voltar à vida, ele vai arranjar um jeito de fazer com que o Megumi volte à vida também. Então a ideia aqui do Satoru Gojo não é eliminar o Megumi, mas sim causar um ferimento tão fatal quanto aquele que o Itadori sofreu e depois ver o que fazer com o Megumi, porque ele acha que isso não vai ser suficiente para matar o Megumi. Então é um pouco diferente aí as traduções de quarta-feira para domingo. Enfim, depois disso, finalmente começa a batalha entre os dois, com o Sukuna começando o ataque, metendo o chutão no Satoru Gojo. Porém, uma coisa interessante dessa cena aqui que eu não tinha reparado é que o Sukuna não chega nem mesmo a encostar no Satoru Gojo. Ele foi parado pelo Mugen do Satoru Gojo. Isso é perceptível com a sombra que dá pra ver aqui entre a mão do Satoru com a perna do Sukuna. Porém, quando o Satoru ataca, aí o Sukuna pode encostar, porque o Satoru quer encostar no Sukuna. Aí ele bloqueia o braço do Satoru Gojo. Então, quando o Satoru ataca, dá pra encostar, mas quando o Sukuna ataca, não dá pra encostar. Enfim, depois disso, o Sukuna tenta dar um golpe, mas o Satoru desvia de um jeito um pouco diferente. Ele deita no chão, ou melhor, flutua um pouquinho sobre o chão, e com um movimento de braço, ele joga o Sukuna para a parede, esmaga o bicho mesmo. Isso daqui eu comentei um vídeo inteirinho sobre esse movimento do Satoru Gojo, se você quiser está aqui em cima, e eu falo o que é essa técnica que o Satoru Gojo está utilizando contra o Sukuna. É um pouquinho complexo, foi um vídeo inteiro sobre isso, e se você quiser ver, tá aqui em cima. Continuando, o Satoru conseguiu empurrar
tanto o Sukuna que fez ele passar por uns 2 pilares aqui e atravessar o prédio inteiro. E quando o Sukuna achou que estava tudo bem, o Satoru já chega tentando esmagar o Sukuna como se fosse uma barata, pisando com toda a força no chão e até mesmo quebrando um dos perfis da ponte. Com a ponte quebrada, o Satoru Gojo utiliza novamente aquele mesmo golpe para levitar essa ponte e jogar ela juntamente com o Sukuna contra um prédio. O legal dessa cena é que eu não tinha reparado, mas o Satoru Gojo nem mesmo deixou essa ponte encostar no chão. Chegou bem perto, mas ele não deixou encostar, não tinha visto esse pequeno detalhe. O Sukuna então, sorrindo, aproveitando essa luta, consegue desviar desse golpe e já contra-ataca, utilizando o desmantelar. E eu não sei se foi coincidência ou não, mas essa cena pareceu muito com o Leigan do Yu Yu Hakusho. Esse golpe deixa o Satoru surpreso, que até mesmo olha o estrago que o desmantelar fez. Cortou o prédio que estava atrás do Satoru. E muita gente começou a questionar isso daqui. Algumas se perguntaram se o desmantelar meio que desviou e rebateu no Mugen do Satoru, mas eu acredito que não. O Mugen do Satoru Gojo, ele não é um escudo, ele não defende assim na força bruta. Ele desacelera qualquer golpe que venha em direção ao Satoru Gojo. Então ele não rebate. As coisas que vão em direção ao Satoru Gojo meio que param, ficam lá estáticas. Por isso eu acredito que não tenha rebatido no Mugen do Satoru Gojo. Então para mim, o Sukuna intencionalmente cortou o prédio para tentar jogar essa estrutura para cima do Satoru Gojo, assim como o Satoru Gojo jogou a ponte em cima dele. Isso para mim foi intencional do Sukuna. Outra coisa que questionaram foi essa surpresa do Satoru. Já que ele tem os 6 olhos, ele sabia sobre o desmantelar do Sukuna. E assim, os 6 olhos, ele consegue sim identificar a técnica do seu oponente, mas não é aquilo 100% não. Lá no capítulo 69, a gente viu que ele conseguiu identificar a técnica de clonagem do Homem do Saco, mas ele não sabia de tudo. Tanto é que durante a batalha que ele descobriu que o Homem do Saco não conseguia duplicar, fazer mais clones logo em seguida de ter perdido um. E a princípio também, olhando, ele meio que suspeitou que fosse um Shikigami, depois que ele concluiu que eram como se fossem clones reais mesmo. Então ele consegue identificar, mas não é assim 100%. Sendo que essa é a primeira vez que o Satoru Gojo viu desmantelar de fato, ele com certeza ia ficar impressionado com a velocidade e a invisibilidade desse golpe e também a potência. Então eu não me surpreendo com essa surpresa do Satoru Gojo, mesmo ele tendo 6 olhos. Você tem que lembrar que essa foi a primeira vez que o Satoru viu esse golpe pessoalmente. Enfim, aproveitando esse pequeno momento de distração, o Sukuna se aproxima e já tenta atacar o Satoru, enquanto um prédio que o Sukuna acabou de cortar vem caindo em direção ao Satoru. Aqui vem a segunda parte principal desse capítulo, que foi o golpe do Sukuna, que pareceu meio que corroer o Mugen, muito parecido com o que o jogo e a Hanami fizeram lá no arco de Shibuya, uma amplificação de domínio. Na minha opinião, foi isso que o Sukuna utilizou, e é uma forma muito boa de contra-atacar o Mugen do Satoru. O Satoru, que já tem experiência com isso, já que ele lutou contra o jogo, desfez o Mugen, pegou na mão do Sukuna. Isso fez até mesmo o Sukuna ficar surpreso. Ele não esperava esse movimento do Satoru Gojo. Com isso, ambos entram no prédio que estava sendo despencado. Tem uma cena aqui bem da hora, isso daqui é animado, vai ficar muito show. E nessa confusão toda, o Satoru pega uma porta e coloca entre o Sukuna e ele, enquanto o Satoru está carregando um golpe. Já essa cena me lembrou muito o Gon, o seu Janjanken. Eu não sei se foi coincidência de novo ou não, mas isso daqui me lembrou demais e a gente sabe que o autor de Jujutsu Kaisen gosta muito dessa obra. Então pode ser que ele tenha colocado propositalmente mesmo. Enfim, a gente não vê os dois dando golpe, cada um estando ali de um lado da porta, mas a gente vê a destruição, com esse prédio caindo, juntamente com esse golpe, destruiu ali vários prédios, foi uma destruição total, mas ambos não sofreram absolutamente nada com isso, que saem ali lado a lado, sem nenhum arranhão, apreciando a destruição que eles causaram. Satoru até mesmo brinca, dizendo que vai colocar toda essa destruição na conta do Sukuna, mas ele acaba lembrando que a Mei Mei tá transmitindo tudo isso, então ele vai ter que
que pagar por todos esses prédios destruídos mais pra frente. E por fim, a gente tem um Sukuna sorridente. Isso é claro pra mim o contraste com aquele momento em que ele encontrou com a Yorozu, que ele estava triste, deprimido por não encontrar alguém do nível dele. Isso, esse aquecimento que eles tiveram demonstra que os dois estão meio que felizes por encontrar alguém que dê essa luta boa pra eles, porque nenhum dos dois conseguiu encontrar alguém do mesmo nível enquanto vivo. Do lado do Satoru Gojo não tinha ninguém que chegasse perto dele nessa era moderna, e do lado do Sukuna também. Então essa luta, apesar de ser de vida ou morte, é uma forma de prazer dos dois. Os dois estão aproveitando esse momento, a oportunidade de ter encontrado alguém mais ou menos do mesmo nível e ter a oportunidade de se soltar talvez pela primeira vez na vida com o seu poder máximo. Dessa forma, acabando o capítulo de hoje, e infelizmente a gente não vai ter capítulo nessa quarta, somente na outra que eu vou trazer vídeo aqui pra vocês. Vai ter uma pausa de uma semana, mas ao menos é só uma semana. E na próxima a gente continua a luta entre esses dois monstros, que eu acredito que aí sim vai ser o começo de fato, porque isso foi só um aquecimento. Só no próximo capítulo que a gente vai ter o verdadeiro começo dessa batalha entre o Satoru Gojo e o Hyomin Sukuna. No mais, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, se inscrito nesse canal, porque eu sempre trago conteúdo de Jujutsu por aqui, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!